Obrigado. Bom, só quero dar os parabéns a todos aí. Foi realmente um evento riquíssimo em termos de conteúdo. A sensação que nos dá é que realmente estamos avançando, estamos em direção a algo muito mais ambicioso do que uma mera reforma tributária. É necessário realmente pensar fora da caixa. Eu, com a devida vênia do meu querido amigo deputado Alexis, eu acho que nós pulamos uma fogueira ao não aprovar a PEC 110, porque a PEC 110 seria uma proposta de reforma tributária que já nasceria velha, já nasceria obsoleta, já nasceria incompatível com a nova realidade da economia digital, da economia uberizada, da economia peer-to-peer, né? Dessa nova economia para a qual nós precisamos nos preparar e tirar proveito dos superpoderes que elas nos trazem, né? O IVA é um imposto que tende rapidamente, apesar de eu concordar que ele é mais ou menos o padrão nos países desenvolvidos, ele é incompatível com a nova realidade da economia de plataformas. Na economia de hoje, o IVA foi um imposto desenvolvido para o que eu chamo de economia de água encanada, a cadeia de suprimento linear, aquela loja de rastrear as rodovias brasileiras, por onde circulava grande parte da economia, né? Parando o caminhão da rede de varejo, contando quantos jeans, quantas camisas tem ali dentro. Essa economia cada vez mais se torna menos relevante diante desta economia do gigantesco spray de microgotículas. A economia não se desloca mais em grandes unidades, como caminhões, como vagões de trens, como de navios, como de containers, né? A economia é atomizada. São gigantescas plataformas que juntam, através de tecnologia, uma oferta cada vez mais estratificada, atomizada. No caso brasileiro aqui, a profissão que mais cresce são os milhões e milhões de sacoleiras digitais, que tiram proveito das brechas e da obsolescência desse sistema tributário que está ficando velho rapidamente. E essas sacoleiras digitais, que são irrastreáveis do ponto de vista fiscal, não tem sequer inscrição estadual, que tiram proveito da porosidade das nossas alfândegas, que foram igualmente desenvolvidos para lidar com containers, né, com navios, mas cada vez menos essa é a realidade do comércio internacional. Hoje, no Brasil, chegam entre 400 e 500 mil malotes de e-commerce. Se estima que até o final do ano serão 2 milhões de malotes. E esses malotes não há braços na Receita Federal para rastrear. A Receita foi estruturada, as alfândegas foram estruturadas para lidar, como eu disse, containers, que entram no canal cinza, você confere lá os 40 mil jeans da Riachuelo, que recolheram o seu imposto, mas quando esse container vem de camelódromos digitais internacionais e já chegam aqui explodidos em 40 mil pequenos malotes para 40 mil pessoas físicas, o resultado é com as nossas autoridades fiscais absolutamente autônitas, que não têm braços, não têm a tecnologia, não têm a maneira de lidar com essa economia que não mais é da água encanada, mas é o spray de microgotículas irrastreáveis pelos mecanismos tributários tradicionais. Então, é hora, meu querido amigo deputado Alex, que eu sei que tem a posição da defesa da PEC 45. É hora de pensar fora da caixa. As três bases tributárias clássicas, sobre as quais recaem as dezenas de impostos brasileiros, né, cada vez lidam menos com essa nova realidade. As três bases clássicas são: não adianta mudar o nome, deixar de ICMS para IVA ou de ISS para IBS, né? As bases estão exauridas. Essa é a mazela central do nosso sistema tributário. Não é verdade que o Brasil cobre 35% para financiar o Estado. Esses 35% que a gente lê com recordes sucessivos aí através da imprensa, a rigor estão sendo extraídos, como disse aqui o professor Marco Sintra, não de 100% da economia, mas de, no máximo, 2/3 da economia. Quando você extrai 35% do que restou da economia formal,
porque cada vez mais e mais contribuintes são forçados por uma questão de sobrevivência a pular a cerca da legalidade, principalmente com as brechas que a nova economia digital propõe, você, a rigor, está testando os limites dessas bases tradicionais. Para extrair 35% de 66%, você já passou dos 50% de carga sobre um país chamado Brasil formal. Isso é mais do que qualquer país nórdico, é mais do que qualquer país desenvolvido, e realmente não há como ter impostos bons, porque não tem imposto bom além do ponto de inflexão da chamada curva de Laffer. Nós estamos testando o limite da curva de Laffer, tanto para o imposto de renda, que é uma base extremamente exaurida. Aqui no Brasil, nós cometemos a crueldade de cobrar imposto de renda de um trabalhador que ganha 2 salários mínimos. A base do ICMS, que seria sofreria aí uma cirurgia plástica de rejuvenescimento, como para receber um nome mais moderno de IVA, é a mais exaurida das bases, porque metade da base potencial do ICMS já pulou a cerca, de uma base potencial de 4 ou 5 trilhões, só que se cobra ICMS no Brasil em torno de 2 trilhões de reais, e isso com a alíquota média de 12%. Imagine o IVA de 30% de alíquota. Né? É absolutamente inviável, impensável, você iria empurrar para a informalidade o que restou de base tributável de um imposto sobre o consumo. E a terceira base, que é o imposto sobre patrimônio, de arrecadação irrelevante. Então, é hora de nós deixarmos de lado os preconceitos e vermos que nós não podemos financiar um Estado tão grande como o Estado brasileiro, em que pese a necessidade urgente de se falar também de reforma tributária, reforma administrativa, concomitantemente com a questão da reforma tributária, mas ao invés de nos fixarmos nessa ideia tradicional, clássica, de tributarmos a riqueza quando ela é auferida, ou imposto de renda, ou tributarmos a riqueza quando ela é consumida, ou ICMS, ou IVA, ou sobre quando ela é estocada, ou imposto sobre o patrimônio, ISE, IPTU, IPVA, né? A base tributária do futuro, a base moderna, que alcança a economia digital, que alcança cadeias produtivas que, inclusive, se desmaterializaram e se tornaram irrastreáveis pelos mecanismos clássicos, como a indústria fonográfica, a indústria de mídia, a indústria gráfica, é alcançar a base do futuro, a base não mais da matéria, mas a base do bit, a base digital. Tributar a riqueza quando ela se move, os fluxos financeiros. Eu estou falando aqui para vocês, professor Marcos Sintra, da minha casa aqui em São Paulo, e essa casa aqui, para que o governo pudesse se apropriar da parte que lhe cabe tributariamente, ele teve que rastrear fisicamente cada deslocamento dos materiais que compõem essa casa. Cada caminhão de cimento, cada caminhão de tijolo, cada remessa do vidraceiro, cada revestimento. Hoje, no mundo digital, existe uma réplica perfeita desta casa, um avatar dessa casa, para usar a linguagem digital, com a riqueza de detalhes muito maior do que meus olhos podem enxergar, mas escrita através de bits, de pagamentos, de débitos e créditos. Lá, no mundo virtual, no mundo digital, está escrito até o estoque de arroz, de feijão, do café, aqui da despensa de casa. Então, essa é a hora de tributar. Nós vamos, daqui a 5 ou 10 anos, nos surpreender de quão ao grau de obsolescência que nós insistimos no modelo tributário jurássico, de ficar rastreando fisicamente cada deslocamento de matéria, de mercadoria, quando nós temos 200 computadores e 200 bancos que contêm a mais perfeita síntese de toda a atividade econômica do Brasil. É lá que nós temos que tributar a um custo extremamente mais barato, saindo da base do trilhão e indo para a base do quatrilhão de reais, saindo da alíquota de 2 dígitos gordos, de 12%, 15%, 20%, 35% de alíquota,
para uma alíquota que será, no máximo, como aqui mostrou o professor Chenet, de 0,1%, 0,15% de alíquota. Uma alíquota imperceptível, indolor, a um custo praticamente zero de arrecadação, eliminando os 8% de PIB, que tanto o contribuinte quanto o Estado tem que gastar nessa complexa e vulnerável burocracia tributária. Então, eu fico muito feliz com o evento de hoje, me renova as minhas esperanças depois de quase 30 anos de pregando a sensação que estava pregando no deserto. Eu acho que, como dizia Vitor Hugo, nada tão forte do que uma ideia cujo tempo chegou. Vamos em frente, vamos tocar com esta pregação, porque nada pode jogar o Brasil tão vigorosamente em direção à sua perdida competitividade do que esta verdadeira, não revolução tributária, não reforma tributária, mas verdadeiramente a transformação digital da forma de financiar o Estado. Nós vamos fazer com o fisco brasileiro o que Steve Jobs fez com a indústria fonográfica quando criou o iTunes. É isso que nós precisamos, a transformação digital da forma de financiar o Estado. Obrigado.